Bom, antes de começar o capítulo 4, vamos dar uma contextualizada aqui onde que a gente está no curso, para vocês entenderem o passo a passo e aonde que a gente vai chegar, né? Então, primeiramente, a gente já passou pelo capítulo 1, capítulo de fundamentos, passou pelo capítulo 2, tá, onde a gente viu os efeitos aerodinâmicos na estabilidade lateral-direcional, passou pelo capítulo 3, onde a gente viu os métodos numéricos, semi-empíricos e experimentais, tá? Então, a gente entendeu as limitações e aplicação de cada um desses métodos. E agora a gente vai entrar no capítulo 4. Tá? Então, no capítulo 4, a gente vai falar da aeronave de estudo, tá? Que é baseada no NASA CRM. Aqui a gente está nomeando ela especificamente de CRM PEA, que é o CRM Portal da Engenharia Aeronáutica, porque a gente está tendo que definir algumas geometrias para conseguir fazer o modelo dessa aeronave. Então, a gente vai entender por que a definição da NASA ela não é completa e suficiente para criar o modelo de 6 graus de liberdade. Então, a gente teve que fazer algumas definições que são específicas, então a gente está definindo esse modelo aqui, que é o CRM-PEA. Uma vez que a gente vai definir esse modelo aqui, e aqui, nesse capítulo 4, a gente também vai tratar bastante de geometria e vamos criar as geometrias já nos aplicativos, né, XFLR5 e no OpenVSP. A gente vai ter a geometria pronta aqui, vamos entender como extrair essa geometria de um CAD tridimensional e transformar numa geometria para o cálculo numérico. Tá? Então, isso será feito aqui, a gente já vai ter a geometria. No capítulo 5, a gente vai efetivamente fazer os cálculos numéricos utilizando o XFLR5 e o OpenVSP. No capítulo 6, a gente vai fazer os cálculos semi-empíricos, tá? Utilizando a metodologia do Rosca. No capítulo 7, a gente vai comparar os resultados dos cálculos que nós fizemos com os métodos numéricos e com o método semi-empírico. E, finalmente, no capítulo 8, a gente vai passar para implementação do banco de dados para simulação no MATLAB. Tá? Então, é a hora que a gente realmente vai pegar esses dados que foram calculados e vamos implementar no MATLAB. Então, vai tratar de implementação no MATLAB para o modelo de simulação, né, que é o mesmo modelo utilizado aí no curso de mecânica de voo. Tá bom? Então, vamos começar aqui com o capítulo 4. E nesse capítulo a gente vai passar primeiramente pela história do CRM, tá, da NASA, que é essa aeronave de estudo mundial. Vamos falar da geometria do CRM. Vamos falar da definição do CRM-PEA. Vamos falar dos dados geométricos para os cálculos. É aqui que a gente vai extrair os perfis e as seções para poder construir a geometria no XFLR5 no OpenVSP. E, em seguida, a criação dessa geometria no XFLR5 e no OpenVSP. Tá? Então, começando aqui pela história do CRM, a gente vai falar nesse capítulo aqui, nessa sessão do capítulo 4, vamos falar do CRM para o Drag Prediction Workshop, tá? Que é como ele foi criado, é a origem do CRM. Vamos falar de quais túneis de vento foram utilizados para esse estudo, tá? Do CRM. Vamos falar do CRM High Lift. A gente vai ver que existem duas versões. Uma versão da JAXA, que é o Instituto de Pesquisa Japonês, e a versão da NASA, está sendo lançada em 2021. Tá? Então, antes de 2021, esses dados ainda não estavam disponíveis, e agora, no momento que eu estou gravando, eles ainda não estão disponíveis. Tá? Então, a gente está utilizando aqui a JAXA para algumas definições, mas nesse modelo que a gente está criando, é um modelo apenas da configuração de cruzeiro. Então, a configuração de high lift ela ainda não está fazendo parte. A configuração de high lift a gente pretende adicionar no modelo de simulação para que a gente tenha configurações flapeadas, uma vez que a NASA libere os dados de túnel de vento dessa configuração flapeada. Então, ainda virão melhorias no modelo, e no momento esse modelo que a gente está construindo é um modelo da aeronave na configuração de cruzeiro, a configuração flap zero, com os efeitos transônicos. Uma vez que a gente tem esses dados no futuro, a gente vai construir um modelo subsônico com a configuração flapeada para a simulação de pouso e decolagem. A gente vai falar também do CRM, da utilização dele para estudos de gelo. Tá? Então, vamos começar aqui com o Drag Prediction Workshop. Então, primeiramente, uma visão geral aqui do CRM da NASA. Tá? Existe essa página aqui que eu estou indicando aqui, que é a página do CRM, oficial da NASA. Então, nessa página, você encontra todas as informações, dados experimentais, dados geométricos, geometrias, publicações, vai estar tudo dentro dessa página.
E o CRM, quando a gente fala CRM, o que ele quer dizer é Common Research Model, ou seja, um modelo de pesquisa comum. Então, essa ideia surgiu para criar uma base de dados para estudos e colaboração mundial de toda a comunidade aeronáutica. Então, é um esforço muito grande, muito interessante e louvável aí da NASA para criar essa aeronave, porque ela é uma aeronave de transporte moderno que foi projetado pela Boeing e pela NASA. Esse tipo de dado, desse tipo de aeronave, você não encontra geralmente na literatura, porque ele está de posse dos fabricantes. Os fabricantes não liberam os dados das suas próprias aeronaves. Então foi criada uma aeronave que não tem nenhum dado proprietário de empresa do setor aeronáutico. Tá? Então, realmente é uma aeronave, digamos assim, open source, a geometria é aberta, os dados são abertos, tanto os dados de túnel de vento, então ela está no domínio público e está aberta à pesquisa. Então, exatamente o que a gente está fazendo aqui é o que a NASA quer que a comunidade faça. A gente está utilizando essa aeronave, que é uma aeronave muito rica em características aerodinâmicas, se tratar de uma aeronave moderna, algo que você não encontra na literatura facilmente, e estamos utilizando essa aeronave para o estudo e o desenvolvimento aqui dos alunos e dos futuros engenheiros aeronáuticos aí, ou dos engenheiros aeronáuticos que já estão formados e querem se aperfeiçoar utilizando dados de alta qualidade. Então, esse é o motivo que o CRM foi escolhido para ser a nossa aeronave de estudo. Ela é uma aeronave complexa, né? Então, a gente vai ter efeito transônico e a gente vai ter dados de alta fidelidade, que são os dados que foram utilizados no primeiro curso de aerodinâmica aplicada, onde foi montada a parte longitudinal do modelo. Então, nesse curso, a gente não passa na parte longitudinal, que é baseada em dados de túnel de vento de alta fidelidade, com todas não linearidades, é um modelo não linear. A gente passa apenas pela parte do curso de látero direcional e a gente monta aqui o modelo de 6 graus de liberdade, já tomando crédito do que foi feito no primeiro curso, na parte do modelo de longitudinal. Tá? Então, falar agora especificamente do Drag Prediction Workshop. Essa aeronave ela nasceu para o Drag Prediction Workshop. E ela nasceu com o objetivo de criar uma base experimental comum e aberta para validação de CFD. Tá? Então, para que você tenha dados experimentais e possa comparar o seu dado de CFD, foi projetada essa aeronave pela Boeing e pela NASA, né? Foi construído o modelo, tá? E o primeiro foco foi exatamente na configuração de cruzeiro para estimativa de arrasto utilizando o CFD. Tá? Então, a gente vê aqui uma figura da aeronave, é uma figura muito similar ao 777-200, então uma aeronave que possui mais de 200 toneladas de peso máximo de decolagem, cerca de 35 graus de flechamento e que cruza aí a Mach 0,85 como seu cruzeiro típico. Tá? Então, realmente uma aeronave bem sofisticada, né? Bem interessante a gente ter acesso a esses dados. E o primeiro Drag Prediction Workshop que utilizou essa aeronave foi o Drag Prediction Workshop em 2009. Tá? Então, essa aeronave foi utilizada lá nesse encontro aqui em Santo Antônio, tá, no Texas. É um encontro que ele tem o apoio do AIAA, então é o AIAA que é o patrocinador desse encontro. A gente vê aqui algumas imagens de rodadas de CFD, malhas de CFD aqui, né, utilizando o modelo CRM, alguns resultados aqui.